Olá, eu sou a professora Camila, vou falar sobre o empreendedorismo. Bom, nós já sabemos que o empreendedorismo, ele é o processo de identificar a oportunidade de negócio e transformar ideias em empreendimento, assumindo riscos também e gerenciando esses recursos para criar produtos, serviços que atendam à necessidade do mercado. O processo de empreender, ela é frequentemente visto por alguém que vai buscar resolver um problema e criar valor para você mesmo ou para a sociedade. O empreendedorismo, ela pode se manifestar de forma individual e coletiva, ou seja, um exemplo aqui pode ser o próprio freelancer, que ele pode resolver um problema, as startups ou também as empresas maiores que buscam aí inovar. Nós entendendo esse termo, né, o que é o empreendedorismo, historicamente, é importante a gente identificar que aproximadamente em 1680 a 1734, 35, nós temos Richard Cantwell, que ele traz o primeiro termo quando a gente olha para o empresário. Então ele traz esse termo olhando, ele era um economista, então ele vai falar assim, ele vai discutir esse papel do empreendedor falando, poxa, esse empresário, ele é aquele que vai assumir risco, é aquele que toma decisão em busca de lucro no mercado de incertezas. E nessa mesma lente teórica nós temos o Jean Say, que também olha aproximadamente lá 1760, 1830, 32, ele também é um economista e ele vai falar assim, poxa, esse empreendedor, ele também gera riqueza. Ele se destaca também porque esse empresário, ele vai desempenhar um papel fundamental na economia, fazer com que haja essa força motriz entre produção, entre a terra e entre o trabalho. Então, nós estamos falando de grandes economistas da época que vão aprofundando o conhecimento dentro do que é o empresário, o papel do empresário. Depois disso, nós temos Jumper, que lá em 1883 a 1950 aproximadamente também, ele vai falar assim, poxa, o empreendedorismo, ele acaba destruindo a criação. Por que ele fala isso? Porque dentro da criação, ele tem novas inovações, com a finalidade de substituir as empresas mais antigas, porque elas acabam estabelecendo novos mercados. Jumper, ele acredita que os empreendedores, eles são agentes de mudança que vão trazer as inovações. Poxa, estamos falando aí, conhecendo um pouquinho então o que é inovação, no olhar desse autor. Depois de 1950, nós temos aí a teoria da economia moderna, no qual o estudo do empreendedorismo vai se expandindo e automaticamente esse termo aí, ele não é só visto dentro da economia, porém, nesse momento, há estudos dentro da psicologia, dentro da administração e também do marketing, porque há um comportamento desse empreendedor que neste momento da economia moderna, elas são estudadas e identificadas. Essas características são discutidas. Qual é a motivação que esse empreendedor tem? Então, após isso, nós temos a educação empresarial sendo introduzida, que é atualmente aquilo que a gente fala sobre o empreendedorismo sendo fomentado dentro das instituições de ensino. Nessas últimas décadas, a gente viu que esse estudo se torna formal dentro das universidades e há um estímulo sobre as escolas de negócio, fazendo com que haja uma força motriz voltada para a inovação, pois identifica-se dentro da economia que existem problemas de cunho menores ou maiores, porém também há um olhar aí no desenvolvimento social. Hoje a gente fala muito sobre a economia circular, sobre a sustentabilidade, no qual produtos, serviços e negócios devem responder por isso.